então a resolução das questões anteriores do Enem 2019. Essa questão está no caderno amarelo, questão 109, diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica que é lançado em uma região de campo magnético B, descrevendo uma trajetória helicoidal, né? Então, em forma de hélice, né? Imagina então um círculo, né? E aí, se você pega esse círculo e começa a se movimentar, e é isso que ele vai explicar agora. Essa trajetória é formada com a composição de um movimento circular uniforme do plano YC, YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, M e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será. Bom, essa questão é uma questão literal. Os alunos costumam não gostar muito, tá? Mas é importante que você identifique que essas letras, esses valores que ele deu em forma de letra, são valores. Do mesmo jeito que você precisa fazer uma conta, né? Quando é uma questão que tenha número, você precisa escrever aquela fórmula a partir daqueles dados que ele te deu, né? Se não tiver todos, que você tiver que calcular um antes, né, de achar o valor final, você tem que usar de repente outra fórmula, é análogo. Você tem que construir a grandeza que você quer, tá? No caso aqui, a grandeza massa, a partir dos valores que ele deu, sejam valores numéricos ou sejam letras, tá? Então, o valor da carga é Q, o valor do campo é B, o valor do número de voltas é N e o valor do tempo é T. Então, você tem que construir a massa a partir dessas grandezas. Falou em movimento circular, eu tenho que pensar na dinâmica do movimento circular, tá? Então, deixa eu dividir aqui. Nossa, ficou muito ruim. O que eu vou fazer? Eu tenho que identificar que a força resultante, quando eu tenho movimento circular, é a força centrípeta, tá bom? E essa força centrípeta, vamos botar aqui, centrípeta, ela vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Então, falou em movimento circular, você tem que pensar na força centrípeta, tá bom? E aí você vai identificar quem é a força que está fazendo acontecer o movimento circular. Então, nesse caso, a força ela é proveniente ao campo magnético, tá? Então, quem está prendendo essa carga Qzinha em torno, né, desse movimento circular é o campo magnético. Então, como a gente pode escrever a força que essa carga sente quando ela está dentro desse campo magnético? A gente pode escrever como Q, VB, Q é a carga, V é a velocidade e B é o campo magnético. Seno de θ. O seno de θ, esse θ tem a ver com o ângulo entre o V, né, a velocidade, e o campo. E isso vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Então, toda vez que eu tiver um movimento circular,
que eu estiver trabalhando com a dinâmica do movimento circular, a gente tem que identificar qual é a força que está atuando em fazer com que o objeto continue se movimentando através desse movimento circular. Então, por exemplo, se você estiver analisando a Terra girando em torno do Sol, é a força gravitacional. Se você estiver analisando o barbante na marimba, né, é a força de tração. Se você estiver analisando um carro fazendo uma curva, é a força de atrito, tá? Então, agora, o que eu preciso ter certeza? Eu tenho que ter certeza que eu estou usando os valores que ele me deu. Ele me deu Q, V ele não me deu, ele me deu B, tá? Ele não me deu R, então eu preciso achar o V e depois achar o R para que eu possa eliminá-los, né? A massa, que é a grandeza que eu quero, já está aqui aparecendo. Então, ó, como só tem multiplicação e divisão, eu posso cortar. Deixa eu botar outra cor. Esse V com esse quadrado aqui, né? Cortadinho. E eu vou achar agora o V. Porque esse valor eu não tenho, tá? Como ele está falando que a velocidade ela é constante, o movimento circular, né? A gente vai fazer que V é igual a ΔS sobre ΔT, tá? E aí, o ΔS vai ser o comprimento da circunferência vezes o número de voltas que ele deu. Então, é 2πr N, tá? Então, 2πr é uma volta e N é o número de voltas que ele deu. E o tempo, eu só vou colocar T, tá? Vou imaginar que ele está medindo de um início, né, aonde o T0 é igual a 0. Então, agora eu posso pegar essa velocidade e substituir aqui. E o seno de θ, eu considero 1, já que o campo tá num sentido, ó, no sentido de x positivo, concorda? E a velocidade, ela é perpendicular a esse campo. Então, o seno de 90 é 1, tá? Então, vamos reescrever aqui. Então, do lado esquerdo sobrou o Q, o B, vezes 1, né? Aqui sobrou M sobre R do lado direito. E no lugar do V, eu vou colocar 2πr Nzão. Agora, eu posso simplificar esse R com esse R, tá? E só sobrou as letras que ele me deu, os valores que ele me deu, tá? Então, eu vou isolar o M, porque é o M que ele quer, né? Então, vai ficar Q vezes o B, tudo isso dividido por 2πn. Isso é igual a massa. Então, opa, peraí, faltou o T no lugar do... Aqui, calma. Aqui faltou o T, tá bom? Então, esse valor aqui... Deixa eu pegar aqui. Esse valor aqui, eu coloquei no lugar do V, desse V aqui, ó, tá? E agora eu vou isolar aqui, faltou um Tzinho aqui. Então, ficou QBT sobre 2πn. A resposta é letra A, tá bom? Então, para que você não tenha esse preconceito com as equações, né, com os exercícios que são literais, a minha sugestão é que, de vez em quando, você só substitua os valores no final. Então, faz exercício normalmente, tá?
E aí, você isola a incógnita. Só depois que você isolar a incógnita que você vai substituir os valores. Então, aí você vai estar treinando os dois tipos de questão. Você vai estar treinando as questões literais, que quando você não precisa de substituir os valores, e as questões que são com número, tá bom? Não esqueça da unidade nas questões que precisam substituir os valores, tá? Treine bastante e até a próxima!